Bom dia, amigos da Sala 57. Ótima sexta-feira para você. Que bom conversar com você. Estamos finalizando aí quase uma semana de muitas atividades e hoje estamos aqui à véspera do último dia da semana, do sábado. Eu desejo a você um dia muito especial, com muitas bênçãos de Deus em todas as áreas da sua vida, das áreas que você necessita. Que o Eterno cubra você com o favor dele neste dia. Hoje, juntos, quero refletir com você no capítulo 12 de 1 Crônicas. Ontem nós vimos o início do reinado de Davi e hoje o autor do livro de Crônicas ele dedica um capítulo especial para falar e descrever quem eram os valentes de Davi. Os homens que eram mais notáveis do que os outros. Homens de extrema habilidade. Homens de extrema coragem, força, determinação, garra, convicção. Homens que, pelo estilo de vida e por lutar por aquilo que eles acreditavam e por se especializarem da melhor forma possível para fazer aquilo que eles faziam, eles eram chamados de os valentes de Davi. E nesse grupo de valentes de Davi, nós encontramos mais uma vez, né, homens de todas as nacionalidades. Como eu disse ontem, por onde Davi passava, ele tinha a alegria de atrair as pessoas para perto dele. E quem atraía era realmente a unção espiritual que Davi tinha. Eu quero chamar a sua atenção para dois versos neste capítulo de hoje. O primeiro verso é o verso 14, aonde diz que os filhos de Gade, eles eram os chefes, né, do exército de Davi, de uma parte desse exército, e eles eram homens tão valorosos, homens tão fortes, que o menor deles valia por 100 homens e o maior valia por 1000. Às vezes, olhando esse texto, dá assim uma impressão de que é realmente um exagero, né? Como um homem vai poder valer por 100 e outro por 1000? Mas, amigos, é porque você e eu não vivemos em uma cultura e em um ambiente onde a guerra é o pano de fundo constante. Mas nessa época, a guerra ela era uma realidade na vida de muitas nacionalidades ali. E muitos homens, eles nasciam para ser guerreiros mesmo, eles eram ensinados pelos pais desde pequeno a manejar uma arma de forma tão perfeita a ponto deles se destacarem em qualquer batalha. E existiam sim homens que eram muito mais valiosos do que um grande grupo, porque eles eram extremamente habilidosos. Então, esses homens, eles eram eh, destaque, né, em uma batalha. E um valia por 100 e outro valia por 1000, os mais importantes, né, os melhores na batalha. Depois, o verso 22 fala que à medida que Davi avançava, o exército dele se tornava cada vez mais numeroso. E o autor usa a expressão da frase que foi exatamente a que eu usei para colocar como título de hoje, né? Até que se fez um grande exército como o exército de Deus. O exército de Deus. Essa expressão me chama muita atenção mesmo. E eu quero levar o seu coração agora a refletir algo que é de extrema importância. E eu tenho certeza que vai alcançar o seu coração hoje. Queridos amigos, você e eu estamos em batalha. Existe uma grande batalha, um conflito entre o bem e o mal. E nessa batalha, não tem como você e eu nos colocarmos em uma posição, em uma situação neutra. Na verdade, a neutralidade ou o sentimento de neutralidade, ele já nos coloca em oposição ao exército de Deus. Por isso, eu quero que você realmente entenda isso. E quando nós olhamos o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 6, falando sobre a armadura da fé,
ele está descrevendo exatamente esse contexto de batalha. No livro de Apocalipse, nós encontramos o dragão irado contra a mulher e foi fazer peleja contra o restante dos seus descendentes. Então existe um conflito, existe uma batalha. Você e eu fomos arregimentados por um exército. Antes de conhecer a Cristo e render a vida a Ele, nós fazíamos parte do exército do inimigo, porque, como eu disse, a neutralidade já nos coloca no exército do inimigo. Mas no momento em que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós então passamos a fazer parte do exército do Rei dos Reis. No livro de Ezequiel, capítulo 37, nós encontramos uma visão do profeta falando exatamente sobre um exército muito numeroso, um exército que é exatamente aquele vale de ossos secos. E quando o Espírito de Deus é soprado sobre aquele monte de vales, ele se torna, a carne vai nascendo, o tendão, a pele, e aqueles ossos que outrora não tinham vida, se tornam um exército muito numeroso, um exército capaz de fazer muitas coisas nas mãos do Eterno. Você faz parte de um exército. Agora, a pergunta que eu preciso fazer para você é a seguinte: qual é o seu valor nesse exército? Você vale por 100 ou você vale por 1000, como os valentes de Davi? Muito me entristece hoje na cultura do cristianismo moderno, quando muitas vezes pessoas que são arregimentadas nesse exército, que se denominam cristãos, vivem de forma tão apática que realmente nem parece que uniforme tem, nem parece que usa uma espada, nem parece que usa um escudo, uma couraça, uma armadura. São pessoas que vivem simplesmente apagadas dentro da igreja, apagadas dentro desse exército. Vão à igreja para assistir um culto e nada mais. Acabam tendo a religião como um subterfúgio da relação social, quando na verdade você não vai a uma batalha, você não vai a um campo de batalha para se socializar, você vai para vencer. Você faz parte de um exército. Qual é o seu valor nesse exército? Quando eu olho para esses homens de Davi, esses valentes que valiam um para 100, um para 1000, eu fico imaginando quantas vezes por dia, por semana, meses, anos, esses homens treinavam para ser habilidosos naquilo que eles eram. Você consegue imaginar? Muito, muito tempo de treino. Agora, trazendo para os nossos dias e para a nossa realidade, é, parece que hoje em dia nós nos acostumamos a não nos desenvolver para o reino de Deus. Para um pouquinho e pensa em você e o que você faz muito bem para o reino de Deus a ponto de você se tornar um destaque espiritual. E esse destaque espiritual, eu não estou falando para vanglória própria, nada disso, mas eu estou falando para o avanço do reino. Aquilo que você tem feito de bem, aquilo que você tem feito com todas as suas forças, da melhor forma possível. Qual é o impacto que isso tem causado no reino? No grande conflito entre o bem e o mal, como isso tem se destacado? Veja, no, nos evangelhos, nós encontramos Jesus contando uma parábola, a parábola do semeador. E nessa parábola ele diz que o semeador saiu a semear e as sementes elas vão caindo em solos diferentes. Só que a semente que cai num solo propício, ela dá fruto 1 para 20, 1 para 30, 40, 50, 60, 1 para 100. 1 para 100. Há um crescimento, há uma multiplicação. Querido amigo, querida amiga, melhor, deixa eu corrigir essa fala. Querido soldado do exército de Cristo, você foi chamado, você foi arregimentado das trevas para o grande exército do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então faça um favor para o seu Senhor. Seja um homem e uma mulher de 1 para 100 e 1 para 1000. Prepare-se, estude, capacite-se,
Permita ser usado, permita ser um dos homens e mulheres que serão os grandes valentes no exército de Deus. Eu gostaria que você olhasse para a história dos grandes vultos da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e que você tomasse essas pessoas como exemplo para a sua vida, e que você parasse um pouco de contar as histórias que eles fizeram e permitisse que Deus, através de você, comece a escrever a sua história. Você faz parte do exército de Deus. E muito em breve, nós estaremos diante do nosso grande comandante. E ele vai tirar a nossa armadura e vai nos revestir com a sua glória e com a sua justiça, graça e amor. Até lá, lembre-se, cada dia você entra no campo de batalha. Um grande abraço a você, querido amigo, querida amiga. Tome posse da sua arma, da sua armadura e vá lutar para o seu comandante.